Outro diga amém. Amém? Diz assim: mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns se apartarão da fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios malignos, os quais seduzem com hipocrisia e falam mentira, porque tem cauterizada sua consciência. Diga amém. Diga amém. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai que está no céu, Senhor, neste momento, Senhor, ergue minha voz em oração para te pedir, meu Deus, que o Senhor venha falar comigo, venha falar conosco, com a tua igreja, para pôr terra todo impedimento, todo embaraço, todo demônio que se levanta para impedir o conhecimento no coração de cada um dos teus filhos e filhas nessa noite, meu Pai. Visita-nos, Senhor, com sabedoria, conhecimento da tua palavra sobre a nossa vida, é o que nós pedimos, crendo no nome de Jesus Cristo. Amém. Palma para Jesus. Glória a Deus. Vamos sentar. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, irmão. Esse texto aqui é um texto muito forte. E aqui o autor vai dizer, vai nos alertar. Ele vai dizer, nos últimos, mas o Espírito diz claramente, o Espírito Santo nos diz claramente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns se apartarão da fé e seguirão espíritos enganadores. O Espírito avisou claramente, alertou, revelou, mostrou de uma forma concisa e muito clara. O que ele mostrou? Que nos últimos tempos, nos últimos dias e os últimos tempos, começou lá no livro de Atos, com a morte de Jesus. Nós já vemos ali o apóstolo Pedro, ele deixa muito claro, quando o povo pergunta para ele o que está acontecendo, que o povo estava cheio do Espírito Santo. Presta atenção aqui, o povo estava cheio do Espírito Santo, e eles falaram, eles estão todos embriagados. Eles perguntam, o que está acontecendo com esse povo? E ele vai dizer, isto é a profecia de Joel, que diz, o que a profecia diz? Que nos últimos tempos, já começou os últimos tempos, que nos últimos tempos derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Uma coisa gloriosa. Então o apóstolo Pedro deixa claro que os últimos tempos, os últimos dias, se iniciou ali no livro de Atos. Como era antes de Atos, com a morte de Jesus, nós vemos ali o início dos últimos tempos. Enquanto nós abrimos o livro de Apocalipse, não é a história do último tempo, é o resumo do fim dos tempos, que já tem começado. Então nós estamos vivendo os últimos tempos. Então quando o autor, no livro de Timóteo, o apóstolo Paulo, escreve essa carta para Timóteo, ele diz, olha, o Espírito, ele revela, está mostrando claramente que nos últimos tempos, que agora, nos últimos tempos, nós estamos no fim do fim, nos últimos tempos, muitos ou alguns se apostatarão da fé. Eles vão apostatar da fé, querer abandonar a fé. Como isso vai acontecer? Porque eles estarão ouvindo a ensinamentos de demônios, de espíritos malignos que vai vir no mesmo povo de Deus. E alguns vão dar ouvido. E quando eles derem ouvido, então eles irão se apartar da fé, vão perder a fé, vão abandonar a fé, vai apostatar da fé. Por quê? Porque eles estarão ouvindo a doutrina, a ensinamento de demônios. Agora, quem vai apostatar da fé? Alguém que tinha fé, alguém que era da fé. Deus. Então, se eles ouviram algo ali que iriam levá-los à apostar da fé, logo nós sabemos que é no meio do povo de Deus é que vai surgir pessoas que trarão doutrinas e ensinamentos de demônios. O apóstolo João deixou bem claro, ele diz, olha, saíram de nós, só que não eram de nós, porque se fosse de nós, estaria conosco. Então, esse que vai trazer um ensinamento maligno para levar o povo a apostar da fé é alguém que conhece a palavra, alguém que saiu do meio do povo de Deus, alguém que mapeou toda a Bíblia Sagrada, o meio do Evangelho, o meio cristão, que conhece a área. Então ele, uma vez conhecendo, ele pode agora trazer o ensinamento ao contrário, para levar o povo a apostatar. Então a Bíblia diz que nós temos que estar atentos para ouvir, mas reter apenas o que é bom,
retém apenas o que é bom. Por quê? Porque se eu reter aquilo que não é bom, eu estou correndo um risco muito grande. E aqui é que nós precisamos aprender com a palavra de Deus a tomarmos muito cuidado para que o nosso coração e a nossa mente esteja aberta para o Senhor. Porque a palavra que Ele vai utilizar aqui nas Santas Escrituras é a palavra cauterizar. Ele vai dizer alguns que têm a mente cauterizada. Aprender alguma coisa, conhecer alguma coisa, ouvir a palavra de alguém, de um profeta A, B ou C, deduziu que a verdade pegou fogo e queimou. Cauterizou a mente dele. Porque quando alguém se machucava, antigamente eles usavam algo bastante quente para cauterizar, cicatrizar aquele local. Ou até o próprio corpo, às vezes faz isso quando acontece o corte, aí fica parecendo uma queimadura, não tem? Então, ali está cauterizado. E a pele fica até mais resistente do que a pele comum. Assim estão fazendo com o coração e a mente deles. Eles cauterizam, fecham a mente para não aprender aquilo que vem de Deus. Então todas as vezes que o Espírito do Senhor for trazer algo, ele já tem a mente cauterizada. Não, peraí, ele já tem a sua própria interpretação. Ele vai dizer, não, eu vou obedecer só essa escritura. Mas que escritura? Não é essa escritura que ele está obedecendo, ou ela está obedecendo. Ele está obedecendo e é escravo da sua própria ignorância. Na verdade, ele deduziu as escrituras, tomou para si um conhecimento, e agora ele julga, ou ela julga que aquele conhecimento que ele adquiriu é bíblico, e não abre mais a mente para aprender absolutamente mais nada. E tudo que vem fora daquilo que ele acredita, vai deduzir que não vem de Deus. A mente está cauterizada, a mente agora ela está fechada, e ele não tem a mente, ela não tem a mente aberta para aprender aquilo que vem de Deus. A mente precisa aberta para ouvir a voz de Deus. Somos guiados e ministrados pelo Espírito Santo. E quem é pai, ele sabe muito bem que se você vê um filho verdadeiro, obediente, um filho andando por um caminho errado, a primeira coisa que você vai fazer é exortar. Só que as pessoas cauterizam a mente, não conseguem mais atender e nem ouvir a exortação que vem da parte de Deus, a direção que Deus dá. Quantas pessoas entraram pelo caminho de Balaão? Quantas pessoas entraram pelo caminho de Jezabel? Quantas pessoas entraram pelo caminho da mente cauterizada? E não há mais nada que fala. Se falar que o Espírito está revelando, ele diz, eu não acredito nessas coisas. Se mostrar nessa escritura, ele vai dizer, você está interpretando de forma equivocada. Ele vai dar uma interpretação dele. E se porventura, muitas vezes eu já vi isso acontecer, na hora da oração do Espírito maligno se manifesta e começa a falar a respeito até mesmo das escrituras, exortando alguém que está em pecado. Ele vai dizer, não, o diabo é mentiroso, ele não acredita no diabo, ele não tem que acreditar no diabo mesmo. Mas só que ele não acredita em absolutamente nada, porque se mostra nas escrituras, ele vai dizer, ou ela vai dizer que é má interpretação. E se falar que o Espírito do Senhor está revelando, vai dizer que é inocente, vai dizer que a mente está cauterizada, está distante, a cada dia se distanciando mais da presença do Espírito Santo. E me ouve também. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso de número 7, 6, 7, 8, verso 6, 7, 8, mais ou menos, ali vai falar sobre um grupo de pessoas que estão dentro da casa de Deus. Está sempre balançando a cabeça, Senhor, é verdade, mas ele nunca chega ao conhecimento da verdade. São pessoas que estão sempre prontas a aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque a mente está cauterizada. É alguém que só confia com cidade na cabeça, entendeu? Ele tenta pensar, poxa, não é a verdade, mas o coração não consegue adaptar aquela palavra por verdade, não consegue colocar aquela palavra por verdade, não consegue colocar dentro do coração o sentimento da verdade. Eles não falou, está falado, só que não consegue crer, ela não consegue crer, e por mais que não fala, não entra no coração. Por quê? Porque alguma coisa, em algum momento da vida dele ou da vida dela, a mente desse cidadão, a mente desta pessoa foi cauterizada porque ela ouviu ou com que ele ouviu. Quantas pessoas são espíritas, macumbeiro, aí tu prega a palavra para ele, para se converter, eu não quero converter com a verdade. Por quê? Porque eles tiveram uma experiência com o maligno, eles tiveram uma experiência com o lado das trevas, foi tão forte que cauterizou a mente dele. E só Jesus pode fazer essa obra acontecer, a obra da regeneração. Infelizmente isso está acontecendo na casa de Deus, no meu povo de Deus. Talvez alguém tenha uma experiência em um certo momento de vida, ele acha que só aquilo ali é verdade, ela acha que só aquilo ali é verdade. E qualquer pessoa que vier e falar o contrário daquilo, ele vai dizer que aquilo é de Deus. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, a mente precisa estar aberta, porque os caminhos são mudando.
pessoas voltando. Deus vai indicando o caminho que nós devemos seguir. Cada passo que nós damos, o Espírito do Senhor, Ele vai ensinar. Se nós observarmos, existem 4 evangelhos. E se você observar também, os 4 evangelhos praticamente se tratam das mesmas coisas. A história de Jesus, a morte de Jesus, a salvação. Mas cada um conta de forma diferente. Por quê? Porque cada um está contando para determinado povo. Tem gente preparada, tem gente que não é preparado. Tem gente que fala assim, está preparado. E o discípulo chegou e já contou: olha, esse Jesus é o Filho de Deus, ele veio, morreu, ressuscitou, e só o crente tem salvação. Eu creio, outros não. Outros precisavam chegar perto dele e começar a falar: tu crê no Antigo Testamento, na Torá? Creio. Creio mesmo? Creio. E Jesus não, mas então eu vou começar a provar que Jesus é o Filho de Deus. Olha, fulano de tal gerou tal, e esse gerou esse, e esse gerou esse, e esse gerou esse, até que chegou Jesus, está vendo? A raiz de Jesus, conforme diz o Antigo Testamento, ele vai preparando o coração daquela pessoa. Agora, se a minha mente, meu coração não está aberto para Deus, para o Espírito Santo, como que eu vou adentrar uma situação para poder fazer o meu trabalho e pregar a palavra de Deus? O apóstolo Paulo disse: eu me faço como se tivesse me julgado também. Para quê? Para ganhar a Deus aqui no baixo também. E me faz como se estivesse sem lei, embora não esteja sem lei, porque estou debaixo da lei de Cristo, para ganhar aqueles que estão fora da lei de Moisés, do povo gentil. Então ele sabe que é se comunicar. Determinada feita ele chega, determinado povo, ele sabe que ele tem vários monumentos, vários deuses ali, várias estátuas ali, Deus para tudo quanto é tipo de coisa. Ele observa também que lá de várias estátuas ali, tem ali um palco, um altar que não tem um Deus, e está escrito ao Deus desconhecido. Então ele consegue fazer o trabalho dele dentro do meio daquele povo e diz assim: eu vejo que vocês são adoradores de demônios, eu vejo que vocês são religiosos e adoram vários deuses, né? Eu ouvi falar de mais um Deus também. Qual? Aquele lá, que está lá naquele altar. Mas além de Deus é um Deus desconhecido. Quero falar dele. Aquele Deus desconhecido é o Deus criador do céu e da terra. Aí ele começa a fazer o trabalho dele e daqui a pouco ele vai ganhar as almas para Jesus. Está entendendo? A maneira que o Espírito Santo vai criar o apóstolo Paulo é ganhar o maior número de pessoas. Ele não chega e vai fazer o trabalho dele, o trabalho do evangelista de qualquer maneira. Ele chega e dá lugar ao Espírito Santo, para que o Espírito do Senhor venha trabalhar na vida dele. Às vezes a mente do Senhor cauteriza de tal ponto que ele esquece do melhor de Deus. Ele esquece. Quantas pessoas morreram na miséria porque viviam acreditando que a prosperidade é do diabo e a mente está cauterizada. E por mais que Deus quisesse falar, ele abrir a mente. Mesmo Deus já mostrou na Bíblia Sagrada que Deus é o ouro da prata, Deus é o Deus da providência, Deus de ser a cabeça e nunca a cauda, era possível nunca por baixo. Está aqui para dizer: tu vai comer o melhor da terra. Mas diz: não, prosperidade, riqueza, essas coisas é coisa de Deus não. A mente cauterizou naquela área. E por mais que Deus queira fazer, não adianta. Porque se alguém for usado por Deus e trouxer uma determinada uma prosperidade para mudar a vida dele, ele vai rejeitar, ele vai dizer: não provém de Deus. Porque a mente está cauterizada. Quem está me entendendo também? A mente dela está cauterizada. Então tudo que vem de Deus, ele rejeita. Tudo que vem de Deus, ela rejeita. E assim vai sofrendo com o passar dos anos. Quem está entendendo? Não me vou ser próspero se eu não acredito na prosperidade de Deus. Então qualquer pessoa que vir me apresentar um Deus que prospera, eu vou rejeitar. Porque eu não acredito que a prosperidade vem de Deus. Está entendendo? A mente está cauterizada. E quando a mente está cauterizada, o Espírito do Senhor se recua. É por isso que a Bíblia diz que esses se queriam se apostar, apostar também, meu irmão. Porque a mente está cauterizada. Tudo que Deus quer ensinar, a mente está fechada. Chega um momento que ele já não consegue mais contar com a fé. Chega um momento que ele já não consegue mais crer. Se alguém chegar com a Bíblia, você vai dizer assim: alguém vai dizer assim: olha, Deus mandou te abençoar. Ele vai dizer: não, foi o diabo que mandou. Porque isso aí não é de Deus, não, porque ele não acredita. A mente está cauterizada nessa área. Infelizmente, nos dias de hoje tem vários que estão dessa forma, que o coração e a mente está fechada para os mistérios de Deus. É necessário abrir a sua mente. Mas eu respondo no coração: você é filho de Deus. Se realmente tem o Espírito Santo, porque tem muitas pessoas que vivem enganadas. A Bíblia fala lá no 2 Timóteo, capítulo 3, sobre mulheres que estavam dentro da casa de Deus. Mulheres que assistiam os cultos, que aprendiam sempre, estavam ali, ouviam a palavra, falavam da palavra,
inimigos que estão vestidos de ovelha, mas são lobos, passam por casa em casa, e levando cativa ao pecado essas mulheres. Por quê? Porque a mente estava organizada, estava sempre aprendendo. Irmão, a gente decidiu ouvir a palavra do homem, ouvir com a palavra de Deus, ouvir com a palavra que veio do Espírito Santo, ouvir com o entendimento do homem. Porque muitos vão dizer, não é bem assim, mas a Bíblia diz que ela é muito clara, e o Espírito diz claramente, está falando de uma forma totalmente concisa dos últimos tempos. Agora, nós vivemos os últimos tempos, o final dos últimos tempos. Aguardamos agora a vida de Jesus, que diz: muitos se apostatarão da fé. Como que isso sucede? Como que pode alguém que está aqui na casa de Deus se apostatar da fé? Como aconteceu com alguns mencionados pelo apóstolo Paulo, Emineu e Alexandre, alguns que naufragaram na fé, não foi no pecado, foi naufragaram na fé. Naufragaram na fé, apostataram, fecharam a mente deles, fecharam. Tem muitas palavras que nós utilizamos hoje no meu evangelho, que não é para escrito na Bíblia. Não dá mais, quer dizer a mesma coisa. A sua Bíblia, cada uma versão. Tem o Ferreiro de Almeida, tem outro, tem aqui James, tem a Peixinha, tem vários poderes de Bíblia. Cada uma usa uma palavra diferente. Essa aqui é a Bíblia de Aramaico. Então a palavra utilizada aqui vai ser diferente da palavra utilizada na Bíblia grega. Mudou alguma coisa? Só a palavra, mas o sentido é o mesmo. Então eu preciso agora encontrar que palavra usar, que maneira agir, para poder ter o maior número de almas para ganhar a vida, irmão. Não adianta ter revelação, ter poder de Deus, derrubar demônio por terra, levantar paralítico, ressuscitar os mortos, se essas coisas não resultarem de salvação. Não adianta fazer um movimento para lá, para cá, sapateia, se no final não tem salvação. Não adianta entregar revelações, nome, sobrenome, ver o câncer sair para fora, paralítico sair da cadeira de roda, tantos quantos vierem na casa de Deus, se no final não houver salvação. Então essas coisas são coisas que não têm muita importância se o resultado não for a salvação das almas. Agora, para salvar as almas, eu preciso ter a direção do Espírito Santo. A cura é para a salvação. Então eu preciso ser direcionado pelo Espírito Santo para executar tudo no momento certo, de forma correta. Porque poder na mão de pessoas que não têm conhecimento é apenas um suicídio espiritual. Quantas pessoas sucederam com Balaão? Balaão começou a se vender. Tinha um nome. Balaão não tinha um nome? Claro que tinha. Tinha um nome de profundidade. Oráculo do Deus vivo. Homem que tem as visões com os olhos abertos. Que coisa gloriosa. Um profeta. Mas começou a ser direcionado não pelo Espírito Santo, mas pelo dinheiro, pelo desejo humano. Então tudo que tu tem, se não for para a salvação, se não for para levar as almas a Cristo, de nada serve. Que adianta você ter? É o mundo inteiro. Depois vender a tua alma, e esse ganhar o mundo inteiro, não está se tratando das almas. Pode até se colocar das almas. Está dizendo que ganhar o mundo inteiro, questão financeira, ganhar isso, ganhar aquilo, isso não for dando a tua alma. Então a finalidade, tudo que nós temos é para ganhar a alma para Jesus, ser um salvo e ganhar os outros para Cristo. Falar de Jesus, usar os dons para ganhar as almas. Agora, eu posso ter o dom que for, se eu não tiver a direção do Espírito Santo, na atuação, na minha atuação e na atuação dos dons, tudo isso será vão. Tudo será vão. Então preciso da direção do Espírito Santo, preciso saber o momento de entrar e sair, eu preciso saber o momento de falar, o momento de ficar em silêncio, mas eu só sei fazer isso se eu for guiado pelo Espírito de Deus. Agora, para receber da voz, da ministração e da direção do Espírito Santo, eu preciso que a minha mente esteja aberta, não cauterizada, porque algo onde está cauterizado não recebe mais nada. Quantas pessoas se machucaram e o local se cauterizou? Não tem como botar mais um remédio, né? Aonde está cauterizado? O pessoal faz remédio, mas por dentro está terrível, por dentro está estragado. Quantas pessoas que estão se cauterizou a mente está pobre, a mente está deturpada, a mente está voltada para as coisas desse mundo, para
adquiriu ou que adquiriu humanamente e se tornou escravo da sua própria interpretação. Cauterizou sua mente, uma mente cauterizada, o Espírito do Senhor não consegue agir. É por isso que o final de alguém que cauteriza sua mente é a apostatar da fé. Muito claro. Se o pastor vir não acredita na prosperidade, então falar, dê a ele uma quantia que vai mudar a história dele. Eu estou mandando. Aí eu vou, não, Deus, ok, eu vou lá e vou abençoar. Varão, está aqui, ó, Deus mandou lhe dar. Quem vai dizer não? Quem está te usando? É o diabo. Deus, com esse negócio de riqueza, de prosperidade, ele vai perder o melhor de Deus por causa da sua mente cauterizada. Não tenha medo. Se a Bíblia fala, está falando, se ela não fala, ponto final. Seja guiado pela palavra, seja o que santifica é a palavra de Deus, o que santifica é o Espírito Santo e vai auxiliar. As pessoas confundem muito nosso ministério, a nossa igreja, porque eu ouvi muito dizer por aí, dizer, não, vocês pregam a doutrina para ser salvo. Ninguém nunca pregou que tem que andar na doutrina, que nós cantamos a doutrina para ser salvo, não, nunca. A questão é que, pelo fato somos salvos, é por isso que nós damos a doutrina da santificação. A santificação não é uma obra humana que nós adquirimos para alcançar a salvação, não. É que nós recebemos a salvação e o Espírito Santo nos conduz para uma vida santa, conforme diz 1 Tessalonicenses 5, 23. Santo no corpo, na alma, no Espírito, não é obra humana, é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo nos guia, nós procuramos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para poder agir de acordo com os órgãos da nossa igreja, a sempre ter seu coração aberto à voz de Deus. Sempre pensando almas e alma, custa alma, podemos trazer as almas para Cristo. Nós recebemos essa incumbência, a responsabilidade é minha, é sua. Um dia ela vai cessar, depois os anjos anunciaram, mas agora é nossa responsabilidade. Pode revelar, quando nós trabalhamos com revelação, pode ter revelação oculta, escondida. Muitas vezes acontece aqui. Deus aqui fala coisa que só aquela pessoa e Deus sabia. Mas eu digo, não, tem salvação, porque se não tem, essas coisas ficam como se fossem em vão. A nossa finalidade quando oramos ao Senhor, dobrou o joelho, fazer campanha e quer ser usado. Para que não quer ser usado? Se tu não vai capinar nada, para que tu tem enxada? Se tu não vai roçar nenhum pasto, para que tu está pedindo uma foice? Para que tu quer algo que tu não vai usar? E quando vai usar, não vai usar para benefício da obra de Deus, do crescimento, da salvação dos perdidos. A igreja hoje perdeu essa visão. Eu digo isso, o Espírito Santo confirma que a igreja perdeu a visão de ganhar as almas. Perdeu a visão. A igreja está preocupada com o movimento, com o dinheiro, mas estou esquecendo das almas. E quando nós olhamos o Evangelho e aceita, a história dos nossos pais também é totalmente diferente. Pessoas chegaram ao absurdo de fazer voto, de ganhar uma alma por dia, como a história de determinado profeta. Fazer voto com o Senhor de ganhar uma alma por dia, quase uma loucura. Mas ele fez. Uma determinada vez na história conta que ele estava muito cansado durante o dia. E quando ele foi se terminar um pouco, ele passou do horário. E quando estava fechando para terminar o dia, o Espírito do Senhor tocou e ele despertou. E o anjo disse: corre, porque ali na praça tem uma pessoa, e eu já trabalhei no coração dela. Vai e oferece Jesus para ele. Ele levantou correndo, e foi correr na praça, deu tempo de dizer: Jesus te ama, quer receber Jesus? E a pessoa estava de joelho e recebeu Jesus, e o dia terminou. Olha que manifestação gloriosa do poder de Deus. A visão é alma, a visão sua alma. Olha o monte que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. E isso é legado, irmão. Porque não adianta, irmão, ter todos os dons do Espírito Santo e nós não focarmos na alma, darmos para a alma. Amar as almas, correr atrás das almas, trazer um povo, ganhar uma alma, a gente se sacrificar pelas almas. Eu fui criado para Jesus através do pastor Manuel França, da igreja que eu tenho lá em 2007, 2008. E ele jejuou 7 dias em cima do CD. E quando ele entregou o CD, hoje eu não consigo entender, no dia eu entendi, mas estava todo cheio de óleo. O CD eu não entendi aqui, mas era óleo do Espírito Santo. Ele já estava lutando para ganhar, me levar até Jesus, já fazia quase um ano. E ele ia lá na academia
Gil abriu e ungiu o CD e me entregou. Quando eu escutei o CD, eu desabei. Estava sem camisa, preto para orelha, cabelo pintado, não tinha tatuagem. Quando eu escutei aquele louvor, dizendo, eu desci de sessão, alguma coisa entrou no meu coração, quebrou meu coração. Eu comecei a chorar, fui em casa, pegou a camisa, fui lá na casa dele. E quando eu cheguei lá, ele disse: o que tu quer? Eu disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. Para mim chegou esse tempo de sofrimento, de pecado, acabou. Mas nunca me desviei, porque a obra que ele fez foi o Espírito Santo, entendeu? Foi ninguém, foi guiado pelo Espírito Santo. Aí coisa gloriosa. Hoje não se entrega envelope, volta por aí, é por uma aula, não, é 130, é 200 reais, é o voto só 91, dá 91 reais. E falei, é só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. Só fala dinheiro, fala dinheiro, só fala em prosperidade. Nunca prosperidade não seja de Deus, prosperidade ela é de Deus, ela vem do Pai. Só que a Bíblia tem que ser almas. E a igreja não está crescendo com almas. A igreja está enchendo de interesseiro. Ela está inchada. Não é um crescimento natural. Ela é um crescimento, é um inchaço que acontece. Porque tem 100 mil pessoas, mas tem 100 mil salvos. A maioria vem porque é interesseiro. Porque o evangelho foi pregado. Que Deus vai dar dinheiro, vai fazer aquilo, e quem é interesseiro gosta de ouvir isso. Aí ele diz: eu vou pagar o preço pela salva. Não é assim que nós fazemos? Quem nos conduzir às ruas, as biqueiras, as bocas de fuga, pregam o evangelho? Se lá não tem disco, lá não tem oferta, não tem nada. Lá a única coisa que pode conduzir lá é o Espírito Santo, é o amor pela salva que nos faziam ir aí pelas ruas e pregar o evangelho para madrugada, irmão. Nós não temos benefício nenhum materialmente, financeiramente com essas pessoas. São apenas o amor pelas almas. E essa recompensa não vem do mundo. Porque esses trabalhos, na maioria das vezes, não, todas as vezes, nenhum foi filmado. É só para Jesus. Pregando o evangelho. Pensa que esse evangelho foi pregado. Cadê essas almas aí? Não ganham nenhuma. Estão espalhadas por várias igrejas. Porque um planta, o outro colhe. E Deus dá o crescimento. E todos os dons, quem plantou, quem colheu, ele também recebe galardão. Então vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Se é para plantar o evangelho, plantemos. Se é para colher, vamos colher. E em tudo vamos dar glória a Deus e vamos correr atrás da nossa finalidade. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Temos que fazer o nosso trabalho aqui na terra. Vamos exercer a nossa função. E vamos embora daqui. Agora a mente tem que estar aberta. A mente não pode estar cauterizada. Tira toda a cauterização. O sangue de Jesus. A mente está aberta. Tem muitas pessoas que dizem: mas uma hora fala uma coisa, outra hora é outra. Não. Uma hora prega uma coisa, outra hora prega outra. Uma hora vem de um jeito, outra hora vem de outro. Não. É a mente que precisa estar aberta. Não é abandonar uma coisa para seguir o outro, não. A Bíblia diz que bom é que você absorve o ensinamento sem abrir mão do outro. Está mentindo. Escrito por Salomão no livro de Cantares. Se eu estiver equivocado. Bom é abrir, é tomar posse de um mandamento, de uma palavra, de um conceito, sem abandonar o outro. Então não é abandonar um para viver o outro, é um complemento para chegar à finalidade que nos quer. E a Bíblia precisa estar aberta. Por exemplo, nós não abrimos a congregação no final da noite de castigo, para pregar a palavra de Deus, quando nós estamos aqui. Aonde está o pecado? Acontece que a direção foi mudada. E aqui nós estamos melhor do que lá. E daqui a dia nós vamos para um salão e por aí vai. Agora tem que ser a direção do Espírito Santo. A mente está aberta. Agora eu vou pensar: Deus só estava naquele tempo lá? Não. Claro que não. Então nós está sendo assim. Peraí, Deus falou isso, está falado. Agora se não falou, vamos esperar o que o Espírito do Senhor vai falar. Eu dei um passo sem a voz do Espírito Santo. Fica sensível à direção do Espírito de Deus. Não permita que Satanás cauterize a tua mente. Não permita que o diabo venha cauterizar o teu coração. Deus tem muito mais, irmão. Na nossa igreja aqui, nós temos aqui as nossas ministrações, mas nós somos com toda a verdade. Segundo isso, nós temos com a absoluta verdade. Claro que não. Tem gente que sabe mais do que a gente. E o dia que eu encontrar alguém que sabe mais do que a gente, eu vou sentar para poder ouvir e aprender o que ele tem para falar. Vamos ver. Talvez eu possa aprender mais, talvez eu possa
John Wesley era um grande profeta de Deus, mas o povo chegou até onde ele estava, os que vieram depois, construíram uma denominação, e disse: não, a verdade está com John Wesley. E qualquer outra pessoa que viesse trazer um evangelho diferente, uma palavra diferente, mesmo sendo a verdade, eles diziam: não, isso aqui não. John Wesley está com a verdade. Então, o limite deles é até o fundador. O limite deles é até John Wesley. Por ali parou. Então, alguém precisou romper essa barreira e avançar. E o limite dessa igreja é o céu. Porque aqui não existe presidente, aqui existe guiados pelo Espírito de Deus. Aqui nós vamos avançando a cada dia. A igreja precisa estar com a mente aberta. Quando Deus fala: vem por aqui, nós vamos por ali. Se ele fala: vem por aqui, nós vamos por onde ele está dizendo. Nós não temos o absoluto, porque nós sabemos que a nossa doutrina não é o absoluto, só Deus é absoluto. Eu cresci ouvindo dizer que se eu tiver equivocado, acho que é Plutão, o planeta. Tinha Plutão, é um planeta. E nas matérias que eu fazia na escola, Plutão é um planeta. Agora descobri que não é. Mudou. Por quê? Porque não é absoluto, não é a totalidade da verdade. Veio outro mais inteligente, mais esperto, e o desenvolvimento, a tecnologia avançando, e foi auxiliando o conhecimento. Apareceu alguém que derrubou a tese dele e veio com uma nova tese. Então, irmão, o evangelho é o poder de Deus, é ser guiado pelo Espírito Santo. O evangelho de Cristo é ouvir a voz de Deus, e a cada momento, a cada passo, ele vai dizer: vai por aqui, vai por ali, faça assim. Não feche os ouvidos. Tem gente que fecha os ouvidos, tem gente que aprende alguma coisa aí e diz: não, isso aqui é toda a verdade, ele não quer ouvir mais nada, ela não quer ouvir mais nada. E para para a verdade, pode ficar. Deus vai te deixar livre, vai ter alguma coisinha de Deus, vai ficar com aquela coisinha de Deus ali, mas nunca vai passar daquilo ali, nunca vai poder se evoluir, porque para se evoluir, vai ter que abrir a mente para a voz do Espírito Santo. E tem que abrir ele. Minha mente está aberta, vai botar nada. Você vai saber que na hora que eu fizer o contrário, que você acredita ser a verdade, aí a sua consciência que vai dizer para você se a sua mente está ou não está aberta. Porque muitos já caracterizaram a sua consciência. Muitos já não conseguem mais desenvolver, não conseguem mais crescer. Esquece o que eu digo, esquece o que as pessoas por aí dizem. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo, verdade, Jesus. Vamos colocar assim, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. Quem está me entendendo também? E isso que ele está falando. Ele vai falar no Timóteo, hoje eu mencionei, 2 Timóteo 3, são pessoas que ouvem, mas nunca alcançam a verdade. Amém? É por isso que são pessoas assim, esses são verdadeiros religiosos. As pessoas pensam que ser religioso é Chico da essência. Não, o Chico da essência é bíblico. Pedro fala, Timóteo fala, do mesmo modo, as mulheres estão aqui com traje honesto, com modesto, religiosidade é quando você acopla com a verdade e acha que só aquela verdade, só a sua verdade, que é a única verdade que existe. Quando o Espírito Santo levanta a pessoa para dizer: isso está errado, você diz: não, eu vou seguir a Bíblia, mas vai dar tudo certo aqui. O sexo, as intuições e os sentimentos. E aí nós vamos dizer que o teu sentimento é o Espírito Santo. Quantas pessoas sentiram algo para eu senti fazer isso? O Espírito Santo me falou. Ele não falou para eu, não, meu irmão. Foi apenas o Espírito Santo, foi apenas o seu coração. Viu mentira, ficou tendo compaixão de mim, coitado do menino. Vou comprar um alimento para meu almoço para ele. Aí fazia: vou ver um dia, o senhor me falou para dar um prato de comida. Eu falei: não, eu vi teu coração, teu sentimento. Não usou de compaixão, sentiu compaixão, não tem nada. Pode até você vir de Deus, mas o Espírito Santo não querendo nada, não, irmão. Isso acontece dentro da cara de Deus, olha para a cara do outro, aí induz alguma coisa, conduz alguma coisa, ou melhor, deduz alguma coisa, aí o Espírito Santo não está falando, não, irmão. Aí eu me sinto meio assim. Quantas pessoas que estavam seguindo a doutrina santa, mas depois o Espírito do Senhor falou: não, irmão. Falou: não, você tem que escutar isso em algum lugar. E aí aderiu a sua mente, autorizou. O Espírito do Senhor fala fora da palavra, né, irmão? O Espírito, a palavra é um só. A palavra é séria, mas as palavras que eu vos dou, ela é Espírito e vida, não sei.
poder do pecado, para aquela pessoa, você vai fazer o quê? Se tornou pecado. A Bíblia diz, mas se alguém acha que comer, se acha que comer é pecado, ele acha que é, para ele vai se tornar pecado. Então, o que está se tornando pecado ou não pecado, para as pessoas, quem diz se é ou não é a consciência, o coração dessas pessoas. Não é mais o Espírito Santo, não é mais a palavra. Tem a palavra na mão, mas eles não querem nem saber da palavra. Lê por cima, eu sinto que é pecado, se não é pecado. Eu sinto que não é pecado, se não é pecado. Olha a discussão da igreja do século XXI hoje, irmão. Olha a discussão da igreja. Quero saber se tatuagem é pecado, se beber vinho é pecado, quero saber se tomar cerveja é pecado. Olha o questionamento, olha o que as pessoas querem saber. Isso demonstra claramente que o Espírito do Senhor não está nessas pessoas. Isso não é pergunta que se faça. O próprio Espírito já testifica o nosso Espírito. Nós já sabemos. Aí vem trazer a lei, a pessoa não é pecado, eu não sei o que é pecado, aí vai na Bíblia, aí começa a registrar de coisa que tem nada a ver com Jesus tomou água e vinho, Jesus tomou vinho, os apóstolos tomou vinho, todo fogo que saiu da oliveira, da uva, era chamado de vinho, até o vinho que não é fermentado é vinho, é o nosso suco de uva, era chamado de vinho, mas ele quer um respaldo para poder alimentar a crença dele, o sentimento dele. Então o povo é guiado pelo sentimento, não pelo Espírito Santo. É por isso que não tem oração, não tem jejum, não tem santificado, não tem nada. Então chega, eu vou pregar a palavra, aí ele pega um texto aí, e aí ele fala que eu gosto de palavra dele, ou dela, não tem nada de Bíblia. Aquela palavra não desperta nada dele, não alimenta a pessoa não tem desejo de ganhar mais alma, hoje não tem desejo de ganhar mais alma. O avivamento na rua Azusa lá foi tomado toda o pai ele tomado pelo poder da função de Deus. A história diz que houve tanta salvação, a gente tanta salva, foram só pela presença do Espírito Santo. Entendeu? Hoje pula, sai para dentro, pula para cá. No outro dia está contando mentira. Pula, sai para dentro, no outro dia está tomando cerveja, tomando vinho, tomando cachaça, tomando bebendo. Palavra que não muda ninguém. Porque não é uma palavra que exorta, não é uma palavra que santifica, é uma palavra que apenas acomoda o ouvinte na situação que ele está vivendo. Ele vive no adultério, na fornicação, vive empregado, toma isso, toma aquilo, e faz tudo errado. Aí ele vem na casa de Deus e ele escuta uma palavra que conforta ele na vida que está levando. Não, Deus te ama mesmo, porque no final ele está levando. Eu tenho o amor de Deus, ele vai continuar vivendo a mesma vida. Então, dá uma graça, porque pecado é uma graça, é só um nome, mas a mensagem é a porta do inferno. Então, ele prega uma coisa que não é bíblica, que acomoda o cidadão. Eu ouvi dizer por aí, quantas vezes eu ouvi dizer por aí, que não precisa confessar pecado. Você errou, precisa confessar, porque Deus já conhece. Na hora, minha mente foi na palavra. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as tentações. Por que eles dizem que precisa confessar? Porque se não confessa, não é verdade. Eles querem anular Jesus dentro do nosso coração, a salvação que está dentro do nosso coração. Mas já caiu por terra pelo sangue de Jesus. Diga amém. Deus, amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus, amém. Vamos orar ao Senhor.